Quer mudar essa situação? Descubra agora o método de emagrecimento utilizado por mais de 18 mil pessoas para eliminar até 10 quilos em 30 dias de forma simples. Quer descobrir como? Primeiro link na descrição. Eu fui me sentindo muito estranha, porque eu já era professora doidona, que dava aula na balada. Eu fui capa do G1 pela minha aula na balada. Fui parar no Danilo Gentili pela aula na balada. Eu era muito inovadora e muito autêntica. Aquela pessoa que fala o que pensa. E se bebe, piora, porque o vinho entra, a verdade sai em vino veritas. Então, eu era quase um ser mitológico em Belo Horizonte. Sabe? E olha que Belo Horizonte é uma cidade grande, né? E mesmo assim tem essa mentalidade mas aí que tá, né? Eu sempre circulei num meio fechado lá. Em um meio mais que se diz mais conservador. Então, né, você vai aos mesmos restaurantes, todo mundo estudou na mesma escola, e blá, 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 blá. Enfim. E aí, quando eu já tava aí com uns 30... Quer dizer, eu me casei em 2019, então quantos anos, gente? Isso aí, 37? Por aí. Eu já tava assim, meu Deus, eu devo ser muito errada. Sabe, você vai ficando desesperada. E olha que interessante, meu desespero nunca foi pra me casar, porque eu nunca tive esse sonho. O meu desespero era de pensar que talvez aquelas pessoas estivessem certas. Porque quando é muita gente que fala a mesma coisa, a gente fica, não. É. Só eu que sou ponto fora da curva? Como assim? E outra, a mulher expira mais cedo, né, gente? Um homem de 50 anos... a mulher expira mais cedo. Um homem de 50 anos que se cuida muito bem, a mulher de 50 anos que se cuida muito bem, gente, o cara parece ser mais novo que ela, não tem jeito. Sabe? Isso é triste. Então eu tava preocupada. Falei, gente, eu vou expirar daqui a pouco. Aí, se eu chegar aos 50, 55, sem ter me casado e perceber que essas pessoas que tinham razão. Eu falei, eu vou casar então. Aí apareceu um aí, corajoso, a gente se casou e não durou. E durou um ano, né? Foi na mesma época que o Gustavo Lima se separou, a Marina Rui Barbosa se separou. Olha! Eu fui dar uma entrevista, eu falei, tô na moda. Tô na moda, pedi separação, não dei conta, achei Era pandemia também, dava pra insuportável. jogar a culpa na pandemia, Joguei né? também, a culpa na pandemia, exato. Então, assim, aí hoje, completando meu raciocínio, uma mulher da nossa geração morrer solteira, pra ela, geralmente, é sofrido. Sabe? Sempre fica aquela assim, ai, mas assim, eu não passei por aquilo e tal. Não. Agora, cara, ser divorciada. A primeira vez que eu escrevi, tava lá, Estado Civil. Aí eu olhei, comecei a rir. Sério? Aí eu, divorciada. Olha. Eu achei aquilo assim, sabe? Hoje me perguntaram aqui que eu abro caixinha todos os dias aqui no Instagram. E sempre respondo com memes e tal. O povo fala que meu Instagram é tipo uma TV, né? E eu adoro. Eu passo pelo menos 2 horas por dia por conta de caixinha. E aí hoje eu acordei e havia a seguinte pergunta. Como o meu segundo livro foi sobre o meu noivado e o primeiro é sobre os ex-namorados, basicamente... todo mundo quer saber da minha vida Vai ter que ter o terceiro amorosa. do casamento, então. Aí, eu vou ser processado. Aí todo mundo quer saber da minha vida amorosa. E aí perguntaram, como é ser divorciada em uma palavra? Aí eu escrevi assim, pode ser em um vídeo? Aí coloquei aquela cena do Ayrton Senna ganhando a corrida e o Gavão... Não, Ayrton Senna não. A Copa de sei lá o quê, acho que com a Itália, de que ano? Do Brasil e Itália. E aí acaba a Copa, aí o Galvão Bueno grita, acabou! 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 Aí entra... Pra mim foi essa sensação. O acabou ao qual eu me refiro não é nem o acabou o casamento. Acabou a cobrança. Maravilhoso.
Eu não cheguei a casar no papel, eu só morei junto. Eu devia ter casado. É que eu pensei no trabalho que ia dar depois, né? Não, é só você não mudar o nome. Divorciar e tal. É só mas assinar aí, um eu não vou papel. ter quer dizer, ainda dá tempo, né? Mas não sei se eu quero mais ter. Mas eu tinha que ter pensado nisso aí. É chique mesmo, né? Divorciada. Poderia ter o estado. Tipo, já me estado quiseram. civil Já me quiseram. Eu só morei junto. Eu quis facilitar as coisas e não tive ainda o casamento em si. Ah, não, eu tive a festa. Nossa, a festa é ótima. Ainda penso, quem sabe eu ainda dou essa alegria pra minha mãe, né? Só pra ela mostrar, ó, um dia minha filha se vestiu de noiva aí. É engraçado, De né? repente combinar com um amigo, Que é a vamos noiva, lá casar né? só pra tipo, fazer uma festinha? Ter o book do casamento? Mas olha, eu acho que eu não... Uma coisa que pra mim é a prova de que eu não queria me casar, eu nunca consegui mandar imprimir as fotos do casamento. Então você não tem lá o álbum do Nunca casamento. tive. E a fotógrafa me cobrava, e cobrava, e cobrava, e cobrava. Chegou um dia que ela falou assim, Cíntia, já tá fazendo 1 ano. Se eu quiser, pelo contrato, eu não preciso te dar essas fotos. Aí eu falava, não, semana que vem eu juro que eu escolho. Eu não queria ver as fotos. Nunca tive álbum de casamento. Mas vocês se separaram numa boa, assim? Não. Porque tem gente que já faz até o... Tipo um chá de separação, né? Ah, não, isso eu fiz quando eu me separei com quem eu me juntei. Que eu fiz um Just Divorced Party. Tem, né? Então com esse você conseguiu. foi Então super foi amigável. Ah, não, ele não foi convidado. Não. Porque tem gente que faz uma festa pra comemorar juntos a separação. Não. Tamanho nível. Não, eu sempre de... saio obrigada. Não. Se não tiver uma briguinha ali no final. É que a briga às vezes ajuda, né? Por exemplo, às vezes a pessoa não tem não tem para ter a coragem de não, realmente vou separar, e você tem que... Na verdade, o que eu fiz? Eu me separei e comprei um apartamento. Aí eu precisava de coisas pro apartamento. Então eu fiz um chá de casa nova. Aí dei o nome pra ele de Just Divorced Party. E que tipo de música você gosta de ouvir, assim? Você... Eu tenho um gosto de velho. O que seria um gosto de velho? Frank Sinatra, Beatles, Oh! Elvis Presley. Mas eu também amo chiclete com banana, gente. Olha! Amo. Eu gosto muito dessas músicas românticas dos anos 80, 90. Lady in Red. Lembra? Lady in Red. Is dancing with me. Eu acho que eu adquiri esse hábito pela família mesmo e para praticar o inglês. Hotel California, Bee Gees. Nossa, Bee Gees. ABBA, isso. Isso é coisa da minha família. Agora, e eu amo. E eu ouço em casa e não fico de fossa. Eu ouço em casa e fico feliz. E adoro chiclete, gente. Adoro Raça Negra, apesar de eu não gostar de pagode. Eu não sei se Raça Negra é pagode ou não. Mas aí que tá, voltando ao passado. A história do passado. Por que eu gosto de Raça Negra, apesar de não gostar de pagode, de música ou de samba? Não gosto nem de pagode nem de samba. Porque o Raça Negra foi uma música, um grupo que fez muito sucesso quando eu tinha 12 anos. E aí eu me lembro de situações quando eu tinha 12 anos. Então eu gosto por isso. Sim, tem uma memória afetiva, né? O chiclete com banana. Aí eu lá, louca, de Abadá, né? Salvador. Então você já foi pipoca ali? Já ficou no meio da galera? Pipoca uma vez só pra nunca mais. não aguentei. Eu cacei uma confusão lá uma vez. Sério? Conta esse babado aí. O cara veio pra cima de mim e eu briguei com ele. Isso lá em Fortaleza, eu acho, no Fortal. Não sei. Eu adorava essas micaretas. Então, também tem uma questão afetiva de uma época vivida. Mas o que eu ouço mesmo mais no dia a dia são essas velharias aí internacionais. Mas você gosta de ir em festa... Eletrônica? Não. Uma balada, sei lá. Tipo, qual é o programa que você gosta de fazer? De balada, eu já fui muito baladeira. Tanto é que eu dava aula em balada. Não, essa foi sensacional, essa ideia da aula na balada. Hoje, eu prefiro de dia. Acho que nem todo mundo vai saber do que eu tô falando, mas um estilo bagatelle. Você chega... É muito comum isso nos Estados Unidos, né? Você chega, almoça, faz um almoço um pouco mais tarde
E de repente os garçons vêm, tiram as mesas. E quando você vê, você tá numa boate com DJ, com tudo. E acaba meia-noite. Olha, que perfeito. Eu acho que isso deveria... Pra gente que tem ressaca, gente, você dorme mais cedo. E não atrapalha a rotina, né? Pra quem gosta de malhar, ter aquela vida mais saudável, assim. Você almoça, sei lá, 2, 3, 4 horas da tarde, você começa a beber, sei lá, 6, 5. E bebe com o estômago forrado também, que já vai dificultar de você ficar... E acaba 10 horas da noite. Nos Estados Unidos costuma acabar às 8, na verdade. 8, por aí. Mas enfim, é o tipo de balada que ainda me pega. Agora, eu gosto de conforto. Sempre fui chata com conforto. Então nem te convida pra ir pra um acampamento, essas coisas assim. É louca. Isso não existe, não. Eu também nunca curti, não, esse negócio de ir pra acampamento. Loucura. Não tem um chuveiro quentinho. Sair da minha casa pra sofrer? Qual que é a lógica, gente? Tem que se entupir de repelente. Igual aquele povo que sobe o Monte Everest. Sobe pra quê? Pra depois descer. Coisa contraproducente. E filme, você tem o costume de assistir filme? Netflix, essas coisas assim? Eu gosto muito de filmes. Há um capítulo no meu livro sobre filmes. Eu gosto muito de Woody Allen. Você gosta, nele, então? Ele me emociona muito. Pela ironia, pelo deboche. Eu consigo compreender o que ele tá falando. Nem todo mundo... Quem não gosta de Woody Allen, sinto muito, não consegue compreender. A genialidade. A genialidade do cara. Eu gosto muito dele. Eu tenho uns filmes, assim, que eu amo. Tipo, fora os dele, As Pontes de Madison. Meu filme preferido se chama As Invasões Bárbaras, de um diretor chamado Denis Arcand, franco-canadense. É maravilhoso. Mas eu também gosto de As Branquelas. Você gosta então também do popular ali. Gosto de Uma Linda Mulher. Uma Linda Mulher. O Diabo Veste Prada. Demais. Sex and the City é meu vício. Os dois que eu mais vi na vida. Sex and the City, a série, eu tenho em casa e vejo e vi repetidamente. E Woody Allen, que eu também tenho quase toda a coleção. Então, Sex and the City é minha porção fútil. Nova York, que eu amo, os sapatos, aquela vida louca. E Woody Allen é minha porção intelectual. E novela, você assistia? Amava as novelas do Manuel Carlos, com as Helenas, que se passavam, que tinha aquele núcleo rico no Leblon. Sim. José Maier. Amava aquilo. Tinha paixão por aquelas novelas. E depois que veio aquela Avenida Brasil, tudo acabou. Eu parei de ver novela porque eu gostava da novela pra ver o quê? Pra ver a beleza. Pra ver a Vera Fischer bem vestida. Pra ver a vida de luxo daquelas pessoas. A Carolina Ferraz, maravilhosa, elegante, a Silvia Pfeiffer. Amava e tenho em casa também a da Odete Roitman, Vale Tudo. Nossa, vale sabe? tudo. Odete Roitman, lá, maravilhosa e tal. Aí depois vem a Avenida Brasil, você só vê pobreza, sabe? A gente não quer... Eu não sei, óbvio que aí a pessoa pode se identificar e tudo, existe isso. Mas eu, Cíntia, sempre vi novela para ver o belo, não o belo cantor. Para ver a beleza, para ver aquela realidade bem ficcional, para ver aquela realidade de sonhos, aquela realidade onírica. Eu ia falar etílica, olha. Onírica. A Jéssica falou do vinho, você já ficou ali na cabeça. Onírica, né? De sonhos. Onírico significa de sonho, para quem não sabe. E aí vem, depois vem umas novelas com realidades mais duras. Aí empreguetes, ou empreguete, sei lá o nome. Aí eu não quis mais ver. A vida já é dura, né? Pra quê? Exato. Então eu, Cíntia, perdi o interesse, assim como a maior parte das pessoas da nossa geração, eu vi que perderam. Pelas novelas. A gente tá mais na... TV, faz muito tempo que eu não assisto. As novelas resolveram, né, da Globo, resolveram retratar... a minha opinião, posso estar errada, tá, gente? É só um achismo. No meu achismo, a Rede Globo percebeu o consumidor que ela teria para vender, para fazer merchan e tal, o consumidor mais humilde.
e resolveu criar enredos direcionados para esse consumidor, que apesar de não desfrutar de uma realidade econômica bacana, compra bastante. Sim, produtos, nossa, né? O que sai na novela, esmalte que fulana usou, Isso, o é o personagem tá esmalte, é o shampoo, sei lá qual, batom e tal. Então eu entendo que foi por dinheiro essa mudança, mas é só um achismo. Não, eu acho que faz todo sentido. Ninguém Afinal me falou de contas, nada. A televisão, ela vive, né, do... O que a Globo se tornou a Globo? Pois é, a maior parte da população que a gente tem, ela não é, né, ela é pobre, então... E assiste Globo, né? Tá ali, de graça, na TV. Então... Porque foi uma mudança muito radical. E da noite pro dia, sabe? E eu fiquei sem novela. Pena. Fiquei sem o meu entretenimento. Porque o que eu gostava mesmo era daquilo. Nossa, aquela cena da Carolina Dickman raspando a cabeça. Quando ela descobre, né? Logo depois do câncer. Aquela música lá. I didn't come here to find. Olha. eu amava. Antônio Fagundes, gente. Nossa, Antônio Fagundes. Maravilhoso. É Antônio Fagundes. Tony Ramos. Olha. Triste. Eu não sou muito fã dessa época que a gente tá vivendo, não. Envelheci. Olha aí. A velhice chegou pra gente, então. Voltando naquela parte que você falou que foi demitida 10 vezes, né? Engraçado porque eu me lembro... sei lá, no cursinho não era pra ser bem-vinda essa coisa do humor, porque eu me lembro muito de gostar de fazer cursinho pré-vestibular, porque eu acho que eu entendi muita coisa ali que eu não entendi na escola, justamente porque era passado com humor. Né? Aquelas musiquinhas, aquela coisa toda que faz você... Mas aí que tá. Eu agradava aos alunos, agradava aos pais dos alunos, porque os alunos chegavam em casa cantando a musiquinha da preposição, mas eu desagradava aos professores. Inveja, então. Total. E eu sou a tradução do que eles abominam. Eu sou o capitalismo, eu represento o capitalismo. Eu represento alguém que usou a educação para ganhar dinheiro. Um sacrilégio. Exato. Eu não sou baixa, gorda, de óculos. Eu não uso blusa do Che Guevara. E agora os haters vêm. É verdade. Não, gente, é porque não é gordofobia. Quem falar aqui que o que eu fiz agora é gordofobia, na verdade é pior ainda. Na verdade é um hipócrita. Porque o que eu estou dizendo é que o estereótipo de professor no Brasil, de professora, é gorda, baixa, de óculos, mal vestida. Estereótipo. Se você está aí, né? Olha, vá ao dicionário e veja o que significa estereótipo. O estereótipo de uma professora é sim aquela senhorinha de óculos, baixa e gorda. Eu era atlética, bonita, nova, não tão baixa. Então, não assim... tão baixa. Não tão baixa. Então, assim... eu juntava todas as características que uma professora não poderia juntar. De direita. Sempre fui de direita. Uhum. Entendeu? Muito arrumada. Muito preocupada com a aparência. Fútil na visão deles, mas na verdade é o meu signo. É isso, gente. As pessoas são o que são, né? Se aceitar... Agora, interessante é o seguinte. Eu tinha tanta curiosidade em relação a eles. Eu queria ter feito amizade com eles. Eu queria... Aí, ó, você que tá querendo me xingar, agora ouça essa. Tome, leve essa, receba. Receba. Porque eu vim de um mundo diferente. Eu vim de classe média, eu era classe média baixa, mas uma classe média baixa de direita. Eu estudava em colégio caro. O dinheiro que a minha família tinha era para pagar um colégio bem caro e o cursinho de inglês e a academia para mim. Eu tive acesso a isso na vida e com isso, graças a Deus, eu soube tirar um excelente proveito e construir minha vida sozinha. Só que aquelas pessoas da faculdade, elas vinham de uma realidade geralmente pobre mesmo e de esquerda. Enquanto eu, sei lá, com 18 anos eu estava em restaurantes caros,
Eles estavam em boteco. Era outra realidade. Eu não tinha amigo que usasse dread. Eu acho que eu tô sendo clara aqui, né? De que se tratava. E aí eu entrei na faculdade, eu levei um susto. Só que, olha só, eu tenho um coração legal, bom. Em momento nenhum eu questionei no sentido de, ai que estranho, ai que não sei o quê. Eu quis, no primeiro semestre da faculdade, fazer amizade com essas pessoas e entendê-las. Tanto é que hoje eu sou entrevistadora também, por quê? Porque eu gosto de entender o outro. E a surpresa que eu tive, eles simplesmente me execraram. Então fala-se tanto de bullying, eu sofria esse bullying na faculdade, que é o que eles chamam de, bullying reverso, uma coisa, alguma coisa reversa. Porque você era excluída por ser de uma situação melhor, por ter vindo de uma vivência melhor, né, no sentido econômico, sei lá. E da privilegiada. Você era privilegiada. E eles me chamavam de burra. E olha que eu fazia iniciação científica com o professor mais carrasco da faculdade. E olha que eu sabia mais gramática do que todos eles juntos. Mas eu não havia lido Platão. Esse que era o burra pra eu não havia lido Aristóteles. Entendi. Eu havia lido o que o colégio me mandou ler. Eu não havia lido Nietzsche. Eu não ia, depois da aula, fumar maconha e ficar discutindo o sexo dos anjos. Eu saía da aula e eu ia pro cursinho onde eu estagiava, que eu comecei a estagiar no primeiro período da faculdade. Então, durante os meus 4 anos de faculdade, eu trabalhei. Eu não tive tempo para ficar discutindo quem foi, sei lá, a alegoria da caverna. Não tive tempo para discutir essas coisas. Estava interessada em fazer minha vida. Enfim, essa foi a minha faculdade. Eu tive... E outra, que decepção. Ainda bem que você não fez letras. Você chegou até o fim. Não se ensinava gramática. O que ocorre é a desconstrução da gramática. Eu me lembro que eu tive uma disciplina... como é que era aquele livro que você tem que ler do Marcos Banho? Preconceito linguístico. Isso, preconceito linguístico. Que era o professor de linguística. Que realmente no primeiro semestre pode, já é essa desconstrução, que nada de explicar porque... que não existe certo e errado, existe adequado e inadequado. Mentira! Eu acho isso uma mentira. É minha opinião, pode xingar. Eu acho uma mentira, porque na hora em que você vai... Olha, 34% dos currículos no Brasil são descartados antes mesmo da leitura total do currículo, por erros de português. Na vida existe certo, na vida existe errado, na vida existe regra. Mas aí vem esse coitadismo, esse vitimismo e fala que não existe certo e errado na língua portuguesa. Que o que existe é adequado e inadequado. E que eu que viro e falo para um aluno que nós vai estar errado, que eu estou fomentando preconceito linguístico. Não, eu estou fomentando a educação. E você nunca entrou num embate assim na faculdade sobre isso? Que tipo de embate? Sei lá, você teve essa cadeira, essa disciplina na faculdade? Eu cheguei, vi que aquilo era aquilo, chorei por uma semana. Chorei por uma semana, não queria voltar pra faculdade, igual um menino pequeno que foi pra aula e não quer voltar, e quer voltar pra casa e não quer voltar mais pra aula. Eu fui assim na faculdade. Chorei. Que, eu fui lá pelo amor e pelo respeito que eu tenho à gramática. E eu achei que eu fosse sair de lá super dominando a gramática e tal. E aí eu aceitei, eram as regras do jogo, e entendi que eu tava lá só pra pegar o diploma. Tanto é que na hora em que, no fim, você é obrigado a fazer matérias da faculdade de educação. Pra ser professora, né? E nessa época aí, eu já tava assim, ganhando dinheiro, dando aula, eu me formei, eu já ganhava quase 10 mil. Realmente época. Fora da curva com relação a... Eu trabalhava... O professor ganha mal, né? Eu tenho calo aqui de corrigir redação. Eu trabalhava, mas era igual um camelo. Era muito, não era pouco, não. Eu sempre fazia mais. Eu trabalhava sábado, eu trabalhava domingo, eu trabalhava feriado. Eu me virava, eu dava aula particular. Mas eu sempre soube cobrar. Eu sempre soube ganhar dinheiro.
Nunca trabalhei por pouco. Ou eu trabalhava de graça, tipo, me dá isso aqui que eu preciso ter experiência. Aham. Ou eu sabia o público certo que eu tinha de atingir. Eu sempre soube. Isso aí eu acho que é nato, sabe? Enfim, e... Peraí, do que eu tava falando? Eu concluí... Ah, faculdade de educação. Então, quando eu entrei na faculdade de educação, eu já havia sido mordida pelo bichinho do dinheiro. Do ganhar o dinheiro, do trabalhar e tal. E aí, na hora que eu entrei lá e vi professor querendo me ensinar como que eu deveria dar aula, e eu já dava aula, e umas teorias, assim, loucas, eu só dormia na aula. Aquele moço, como é que é o nome dele? Paulo Freire? Nunca li. Ah, Paulo Freire. Nunca li. O povo fica querendo que eu meta o pau nele. Como é que eu vou meter o pau em alguém que eu não li? Não pode formar uma opinião sobre, né? E a maior parte das pessoas que eu respeito acabam com a raça dele. Então, muito provavelmente, se eu lesse, eu falaria mal. Mesmo com tantos prêmios e não sei o que. Fato é, eu não tive influência de absolutamente nenhum pensador da educação. Estou aqui. Contra fatos não há argumentos. Estou aqui. Mas você acha que se você tivesse crescido nessa época agora, que já se cresce com acesso à internet, né, com essa linguagem bem informal e até errada muitas das vezes, você acha que teria sido diferente? Porque a gente é da mesma época. Eu me lembro de ir na biblioteca, pegar livro. Tipo, nas férias não tinha o que fazer. Ia na biblioteca, pegava um livro. Hoje em dia, a gente passa o dia inteiro no celular. Então já cresce lendo as coisas escritas abreviadas, né? É mais uma pergunta que nunca me fizeram. Eu acho que teria sido mais difícil de ter adquirido a carga de livros que eu tenho. Porque a internet é muito convidativa. Eu acho que a dificuldade hoje do jovem é essa. Pra que eu vou ler um livro se eu posso ficar no Facebook, no Instagram e não sei o quê, tô no WhatsApp, não sei quem me chama. Na nossa época, a pessoa precisava ligar pra gente. Sim, e era cara a ligação, né? É. Ou mandar mensagem de texto que pagava. E mensagem de texto isso mais pra veio frente. muito Mais pra depois. frente. Eu só tive um celular depois dos 20 anos. Outra também, né? A internet, ela desperta a inveja, né? Então você tá aqui e aí seu amigo tá lá e você fala, cara, eu quero ir pra lá. Aí você vai pra lá. Aí você não lê seu livro. Eu sinto que eu dei uma emburrecida, assim, por conta de ficar muito tempo na internet e perdi esse hábito da leitura que quero retomar, porque... Eu acho essa geração de hoje menos interessante. Mas eu tenho medo dessa minha afirmação, porque não sei se você gosta de Woody Allen, há um filme dele, Meia-Noite em Paris. Ah, sim! Em que ele mostra que todo mundo acha que a época melhor era a época a época anterior a dele. Né? Uhum. Por exemplo, eu imagino que a época do meu avô, do ponto de vista educacional, tenha sido maravilhosa, porque minha avó não completou a escola e tinha um conhecimento maior do que muita gente que hoje completa. A exigência era muito maior. Uhum. Então, eu não sei. Eu estou falando que eu acho essa geração não tão interessante. Mas pode ser uma síndrome, né? Pode ser a velhice chegar. Exatamente. Eu às vezes penso, eu tô ficando velha. Já comecei a falar porque no meu tempo. Exatamente. Começou a falar no meu tempo, gente, envelheceu. Eu vi pra ver como, às vezes, não dá pra jogar pedra em tudo. O TikTok me ensinou alguma coisa. Eu tava assistindo esses dias um rapaz falando que a nossa geração, que é dos millennials, né? É a mais pobre e a menos saudável. E aí ele explicou na visão dele o porquê que a gente seria a mais pobre. Porque a gente os nossos pais nos passaram de que a gente precisaria apenas ter uma faculdade, estudar muito para ser bem sucedido. Porque na época deles realmente era um diferencial você ser formado. O simples fato de você ser formado já te garantia um bom emprego. A gente não. A gente sai da faculdade e tem pós, e tem cursos disso e cursos daquilo,
mas eles não nos ensinam lá a ganhar dinheiro. E isso, por si só, não vai garantir que a gente ganhe dinheiro, né? Ter uma boa formação. Ah, tá. E essa geração de hoje, que não tem então força pra nada? Aí, né? Essa geração que passa o dinheiro... Olha, eu posso falar. Eu dei aula por quase 2 décadas presencialmente. O meu aluno de até 2015, 2016 era um. Meu aluno de 2016 em diante era outro. Com o meu aluno de 2015... Lá com ele, eu precisava pedir para ele calar a boca. Era uma pessoa proativa, mais agitada, mais voltada para o mundo, aberta. Esse meu aluno de 2016 em diante, Deus me livre. Graças a Deus eu parei de dar aula presencial. Hein? Não, que loucura. Eles começaram deprimidos. Um uso de Venvance, de Ritalina e de antidepressivo muito fora do padrão. E pessoas ensimesmadas. Aqui, ó. O negócio é ficar aqui, ó. Aqui. Sabe? Ficar parado, olhando pro celular e apáticos. Em vez de pedir para que eles calassem a boca, eu precisava pedir para que eles falassem. Oi, tô aqui. Então, presta atenção. É uma geração pouco ambiciosa. Eles não querem ter carro, eles não querem comprar casa própria, não tem o sonho da casa própria nem nada. Eles querem o quê? Acho que nem eles sabem. Eles querem o quê? Aí já me falaram, eles querem sentir. Eles querem ter experiências, tá? Então eles querem viajar. Eu não consigo ver essa geração de hoje mudando o mundo, não. Eu não sei como vai ser, o que vai ser. Só o tempo nos dirá, né? Você, quais são as suas metas? Você é daquela pessoa que... daqui a 5 anos eu quero estar fazendo tal coisa... Daqui a 10 anos eu... A minha meta é sempre ficar insatisfeita. Vou te explicar por quê. Eu tive em Belo Horizonte o cursinho mais disputado de redação para meninos que iam tentar medicina. No dia que eu me vi com 2 anos de lista de espera, eu sofri muito. Por quê? Eu não queria criar franquia, porque eu não queria contato com outros professores, porque eu era traumatizada com eles. Eu não queria aumentar, tipo, vai ter redação, vai ter inglês, vai ter matemática. Não queria aumentar, transformar numa escola ou num cursinho de todas as matérias. Então eu não via, na época, para onde correr. Aí eu dei meu jeito, fui pro Instagram, aliás, @CintiaChagas com 2 S no fim. Vamos deixar aqui na descrição o link, né? Muito obrigada. Aí eu fui pro Instagram, comecei lá em 2015 com 2.000 pessoas, que era o que eu tinha do pessoal, transformei no profissional. Terminei o ano com 50.000 seguidores, que eu tinha conseguido a capa do G1, tinha ido ao Danilo, e blá blá blá, tinha saído em Veja, um monte de coisa. Tá, quando eu fui ao Danilo, que era o meu grande objetivo, porque na minha cabeça ir ao Danilo seria um marco, e foi mesmo. Eu estava em Nova York sozinha, ia ficar lá 1 mês. E aí eu assisti ao programa por FaceTime e eu assisti virando uma garrafa de vinho. Chorando, não era de emoção. Era de desespero por não saber pra onde ir. Porque você chegou ali, era o seu sonho. É aquilo. Você consegue o que você quer, sua vontade passa. Eu queria voltar ao Danilo? Não. Você precisava de algo além agora. Além. E uma menina de Belo Horizonte, que nem sabia o que era assessoria de imprensa, eu consegui tudo na raça. No fim, assim, que eu achei uma assessora de imprensa e ela conseguiu isso pra mim. Mas até chegar a ela, era eu que ligava, pra cara e jornal, na coragem. E mandava e-mail, fazia tudo. Por isso que eu tenho preguiça do mimimi. Porque eu fui lá e fiz. Enfim. Aí, consegui e falei, e agora? Moro em BH... O que eu vou fazer? Deprimi, fiquei triste e tal. E aí, depois veio a ideia do livro. Escrevi o livro, foi best-seller. Aí deprimi de novo. Qual é a próxima agora? Aí eu falei, já sei, vou fechar esse cursinho até 2019. Eu queria fechar até 2021. Tava na minha cabeça isso. Desde quando eu abri pensando na data em que eu fecharia. Eu fiz uma pesquisa, eu sabia que o mercado de cursinhos ia ficar fraco, ia se enfraquecer e tal. Aí, em 2019, eu lancei meu primeiro curso online, voltado para adultos. Advogados, médicos, dentistas, faxineiras, blá, blá, blá. Quem quiser falar e escrever melhor, só que com a minha didática
mais solta, mais leve, sem usar muitas nomenclaturas e tal. E aí, lancei e foi um sucesso. Eu ganhei um dinheirão, um puta dinheiro. Eu olhei para aquilo e falei, Jesus, vou fechar. E aí esperei o ano letivo acabar e fechei e fui me dedicar à internet. E aí, neste ano, eu recebi aquela placa da Hotmart de 1 milhão de vendas no curso Fale Direito Brasil, que é esse meu curso para adulto. Aí agora, é um curso que já está gravado, a pessoa tem acesso a ele por 1 ano, tem umas 6 horas. As matérias que eu julgo importantes, uso do porquê, uso do eixo, do esse, do aquele, crase, vírgula, que todo mundo precisa saber para não passar vergonha. O mínimo ali, né? Esse curso está gravado, ou seja, ele não me dá trabalho, eu só tenho que gravar vídeo de venda pro tráfego. Aí eu pensei, o que eu vou fazer da vida? Aí comecei a entrevistar pessoas. Aí entrevistei o Collor, o Temer, a Leda Nagel, o Francisco Cuoco, o Padre Fábio, o dono da Havan, tanta gente de tudo que é área. O cara que escreveu agora o livro da Elisa Matsunaga. Enfim, ontem um deputado, o ex-ministro do Meio Ambiente também vai me dar entrevista. E por aí vai. E primeiro eu fiz isso por Instagram. O Temer eu já falei. E agora eu estou fazendo presencialmente. Eu pensei em vir para um estúdio como você, só que na época tava aquela coisa de pandemia, faz exame de Covid, não sei o quê. Eu falei, quer saber, eu vou fazer na minha casa. Aí eu tenho recebido as pessoas em casa e as minhas entrevistas, o objetivo é sempre mostrar o caminho que a pessoa percorreu na vida, o caminho profissional e pessoal, para ela conquistar o que ela conquistou. Ou seja, são entrevistas edificantes, o que colabora aí para o meu catolicismo, que é aquela coisa de querer fazer o bem. São entrevistas que ajudam. Só que eu ainda não coloquei essas presenciais no ar. Elas devem entrar no ar agora, no início de novembro. Então a galera fica ligadinha nas suas redes sociais que você vai avisar, né? E a minha principal rede hoje é o Instagram. Acabei de entrar no TikTok. Essa eu vou querer ver. Tô colocando lá os principais cortes. Tem o Facebook, mas, gente, Facebook... preguiça, Facebook, né? Também, preguiça. Abandonei o meu. E, enfim, aí é isso. E, obviamente, as entrevistas na íntegra, elas vão para o YouTube. Aí, qual que é a questão? O que eu queria? Eu queria deixar de ser uma pessoa que fazia lives, apesar de ter conseguido pessoas tão importantes nas minhas entrevistas por live, e me tornar uma pessoa que fazia entrevistas presenciais. Aí, lá pra frente, no ano que vem, eu vejo se eu vou sair da minha casa, se eu estarei em um estúdio como esse, o que eu vou fazer. Mas naquele momento eu falei, vou fazer em casa mesmo. O importante é começar. Exato, o importante é começar na vida. E quando que surgiu o seu interesse por português? Assim, você já na escola, lá, quando era criança, naturalmente já tinha uma facilidade com português? Olha, eu venho de uma família que valoriza muito o português bem falado. É uma família que critica quem erra. Fala, ô jumento, não é assim não, seu burro, entendeu? Na lata, Na logo. lata. A minha família, ela é muito interessante, que ela é muito fora do padrão, assim. A gente se xinga mesmo e tal. Carinhosamente. Minha avó... Não sei carinho, mas é com coice mesmo. Minha avó me chamava de filha da puta. Filha da puta. Ô, filha da puta, cadê você, sua vaca? Entendeu? Ô, jumenta! Então, era assim. E dentro disso há muito amor, porque eu falo que o palavrão, ou que a palavra chula, ou expressão chula, são coisas que a gente pode e deve usar se não for para ofender. O ruim do palavrão é, em uma discussão, você utiliza... Porque o que ocorre? Você perdeu na argumentação, você vai falar palavrão. Você vai tomar não sei onde, vai não sei o quê. Nananana. Você perde a elegância, perde a compostura. Ao passo que o palavrão utilizado no momento de felicidade, ele é interessantíssimo. Ele, né? É verdade, dependendo da entonação com que você usa ali, né? Uma coisa também é o palavrão assim, sei lá, aconteceu alguma coisa, você fala, puta que pariu. Ok. Isso aí é uma interjeição que você está utilizando para exprimir uma emoção. Ok.
Agora, eu entendo que há maneiras de ofender o outro, se tratar disso, muito melhores do que Usando palavrão, né? muito mais E inteligentes. que podem ser muito mais cruéis. Exatamente. Você conhece meio a pessoa, você pega lá onde dói mesmo É. e usa aquilo contra ela. Agora, o puta, sei lá. Ah, nossa, é uma puta de uma professora, por exemplo, assim, é diferente de uma professora puta, né? Exatamente, eu ia falar isso. A posição de certas palavras, de certos adjetivos na língua portuguesa modifica o significado da palavra. Então, uma puta professora é diferente de uma professora puta. Assim como uma boa professora é diferente de uma professora boa. Eu tento ser uma boa professora boa, é óbvio. Por que não ser, né, as duas coisas? Exatamente. Aí é isso. Aí você estava perguntando da minha infância. Eu me interessei pelo português por uma desventura amorosa. Aos 6 anos eu me apaixonei por um menino Menina, que precoce. chamado Fabrício. E ele era mais velho. E, enfim, aí depois de uns 2 anos eu tive coragem de escrever uma carta pra ele. Gente, que amor. Na hora 8 aninhos, então, você tava escrevendo uma cartinha de amor. Só que eu coloquei Fabrício com C cedilha. E aí entreguei a carta pra ele, ele rasgou a minha carta na frente de todos os coleguinhas e falou que era pra eu comprar um dicionário, que eu era uma burra. Gente! Fiz minha avó comprar um dicionário Aurélio, papel bíblia, capa dura. Ela comprou e não adiantou nada, né? Aí eu ia lá com o dicionário, olha, Fabrício, eu tenho um dicionário. Aí ele sai de perto de mim, ridícula. Nossa! E aí eu falei, aí um dia ele me chamou de pirralha, eu já tinha uns 10 anos, olha só, obcecada. Nossa, esse amor. Me chamou de pirralha. Eu tô resumindo aqui. Eu já contei isso em outros podcasts, que eu já tô ficando cansada de contar essa história, então eu tô resumindo. E aí ele me chamou de pirralha. E eu falei assim, eu não sou pirralha, eu já uso sutiã. Aí ele, duvido. Eu falei, é? Tirei a blusa. Sou dessas. Tirei a blusa. A gente estava dentro do ônibus escolar. E aí ele começou a gritar. E o dono do ônibus me pegou pela orelha. Gente! Me levou lá pra frente do lado do motorista. Eu tive de ficar ao lado do motorista com a cabeça baixa até chegar na minha casa. Mas, porque eu era muito feia, né? Eu era muito magra. Você era? Muito magra. Então as coisas podem melhorar, hein? Tá vendo? Aí eu canto pra ele hoje. Baba, baby, baby, baba, baba. Você não acreditou. Eu tinha um dente separado, né? Que cabia um cigarro entre cada dente. Tinha. E era magra igual a Olivia Palito. Só que aí, quando eu fiz 14 anos, mais ou menos, ele chegou em mim. Eu fiquei com ele. Dei um beijo nele. E aí ele colocou a mão na minha perna. Aí eu falei que eu não era dessas, que era pra ele, que eu não ia mais ficar com ele. Nossa. Chegou a hora da vingança, mas veio, né? E aí... Demorou, mas chegou. O pós-fácil do meu livro é essa história. Mas por que português? É o pós-fácil. E eu estava contando isso em um outro podcast, só que eu contei com riqueza de detalhes, eu dramatizei a história e tal. E aí, na hora, o Vilela me perguntou, ele falou assim, mas e como que é esse Fabrício? Eu falei, eu tenho foto aqui no meu celular, que eu já mostrei no Danilo Gentili, inclusive, em 2015, mas o Danilo, na edição, ele não colocou. E ficou aqui no meu celular, desde 2015. Aí eu mostrei, menina, dias depois, a ex-mulher dele me manda mensagem, me manda direct. E eu não vi. Foi alguém da minha equipe que viu e me mandou. E ela falou, olha, eu sou ex-mulher do Fabrício. Veja, eu acho que é ele. Eu vou te dar o telefone dele, olhe com ele. Era o próprio. E aí? E aí que... Mas ele era gato? Ele era gato? O seu amor transformou ele numa pessoa? Ele não era gato, ele era normal. Bonitinho. E hoje, como é que ele tá? Acabado? Não, ele tá bem. Tá bem. Tá. Mas, pegaria hoje em dia? Não. Já teve a chance dele foi lá atrás, né? Não soube aproveitar. Até o tipo de homem do qual eu gosto mudou bastante dos 6 anos pra cá. Mas ele, enfim... Aí eu conversei com ele, mandei a foto do pós-fácil pra ele, mandei a entrevista pra ele ver o que ele causou. E desde quando a gente ficou,
quando eu tinha 14, 15 anos, eu nunca mais o vi. E eu sou de Belo Horizonte, hoje eu moro em São Paulo, mas ele permanece em Belo Horizonte. Foram anos sem ver o Fabrício. Eu morei em Belo Horizonte até 2019. Nossa! E eu procurava, por curiosidade, né? Procurava, não achava o tal do Fabrício, gente. Aí achei agora. Gente, Eu queria contar por intermédio pra da ele. ex-mulher. E vocês chegaram a conversar, ele deve ter se sentido especial, né? Mesmo Não, ele se pouco sentiu uma arrependido. pessoa ruim, né? Na verdade. Ele falou, te não humilhou sou ruim, bastante, assim. Aí eu falei, não, mas a criança é cruel mesmo, né? A criança fala a verdade. Aí foi isso. O português foi por isso. Então, realmente, foi por causa de um boy que você... É passional, né? Exemplo de quem pega algo ruim que aconteceu na vida e transformou em sucesso, né? Eu realmente faço do limão uma limonada. Fui demitida 10 vezes, criei o meu cursinho. Meu cursinho foi um sucesso em Belo Horizonte, 2 anos de lista de espera. Não era um cursinho grande, sabe? Tipo number one, na aula de inglês. Uhum. Eu cheguei a ter 11 ou 12 turmas, só que só eu de professora. Nossa, Pesado, pesado, hein? Eu não tinha nem secretária. Mulher, como é que você dava conta de tudo? Enlouquecida. Você, tipo, dormia pouco ou conseguia dormir as horas suficientes ali? E na verdade eu penava muito na organização e os alunos tinham paciência comigo. Eu acho que isso compensava, sabe? Eu não queria contratar ninguém. Não queria. Tem dificuldade em delegar funções? Tinha, já melhorei. Acho que hoje em dia eu tô bem nesse quesito. Cíntia, uma das coisas que você faz, você compartilha muitos memes lá, né, no seu Instagram, de sexo e falando de português sempre de uma forma bem divertida, descontraída. Você sempre foi essa pessoa, assim, engraçada, naturalmente, ou foi algo que você foi construindo com o tempo? Eu entendo que, na verdade, eu sou uma pessoa debochada. É diferente. Eu tenho um mau humor enorme. Eu, na convivência, não sou tão fácil. Mas eu já percebi que isso é característico. Isso isso se repete entre os humoristas, né? Eu acho que o humor, não sei... certas pessoas, e eu me encaixo nesse grupo, elas têm uma visão mais cética da vida. Apesar de eu acreditar em Deus, de eu ser católica e tudo, certas pessoas têm uma visão mais cética da vida. E aí elas encontram como conforto o humor. Então, o humor, a ironia, o deboche, ele sempre foi uma forma de traduzir o que eu penso do mundo. Uhum. E eu não saberia fazer diferente. E tudo que eu fizer na minha vida, e tudo que eu já fiz, especialmente o que deu certo, foi com a utilização de humor. Então foi com humor e será com humor. Tanto é que eu fui demitida 10 vezes, porque eu usava muito humor. Nossa, Como que isso aconteceu? Por que o humor te atrapalhou? Porque eu dava aula para pré-vestibulandos e eu utilizava casos da minha vida, que é uma vida bem inusitada, no meio da aula e fazia muita graça e os alunos choravam de rir. E eu utilizava os casos para dar aula de português. O livro que eu te dei, por exemplo, Sou Péssimo em Português... Que maravilhoso. Vamos mostrar, aproveitar? Que agora já tem um, tá, gente? Me invejem. Quem quiser adquirir, faz como? Amazon. Eu acho que é o mais fácil, mas ele está à venda em tudo que é canto. O meu está aqui com Americanas.com, Magazine Luiza, até na Avon ele já foi vendido. Olha, tá no nas principais livrarias. Por exemplo, esse livro, neles eu coloquei 30 contos, 30 histórias da minha vida, ou seja, ele é autobiográfico, e em todas elas há um ensinamento de português. Quando que eu uso se não junto, se não separado, por causa que tá certo, o tal do mesmo, eu posso usar o mesmo para retomar algo que eu já falei. Por exemplo, aquela placa do elevador, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar. Adorava, fazia parte dessa comunidade no Orkut. Isso, eu tenho medo do mesmo. Inclusive foi tema até da Unicamp essa comunidade, né? Para explicar o erro da placa. Enfim. Então tá errado. Tá, porque mesmo não recupera a palavra já dita. Então, deu tão certo que virou livro.
sabe? E quem fez o prefácio do livro foi o Padre Fábio, que é um grande amigo, que foi a pessoa que me incentivou e falou, cara, suas histórias são muito legais. A história aí, a primeira, por exemplo, eu acabo de roupão sozinha, gritando na rua, brigando com ex-namorado. Nossa. E a galera nem gosta de uma treta, né? Já vou, hein, ó. Exato. Gosta de treta? E é incrível porque as pessoas me contam, muitas pessoas, o primeiro livro que elas leram inteiro foi esse. Pô, que legal, hein? Eu recebo muito feedback no meu Instagram de pessoas falando que elas estão dentro do ônibus ou do metrô e dando risada. E aí o povo olha, quem que é essa pessoa? Quem que é essa louca? Tal, dando risada. Do que tá rindo, né? Então eu fico muito feliz porque eu consegui ter sucesso. Esse livro é best-seller, colocando humor em português. O que em sala de aula só foi possível quando eu construí o meu curso de português lá em Belo Horizonte, que já fechou, hoje é tudo online, né? Desde 2019, antes da pandemia, eu saí das aulas presenciais e hoje eu dou aula para adultos como você. Aí, ó, eu também trabalho como mundo adulto. Ó, viu só, gente? Tá pensando o quê? E hoje nós vamos falar muito de língua aqui, como usá-la, mas não dessa forma que vocês já estão acostumados aí a gente falar aqui, né? Também pode ser, né? Por que não? Mas eu acho assim, eu sempre... uma das coisas que com frequência eu recebo na minha DM é: como que eu faço pra ser ator pornô? Gostaria de fazer uma cena com você. Aí a pessoa vai lá e escreve cena com S. Menina, eu quero morrer. Porque assim, pelo menos escreve certinho, né, meu bem? Olha, eu acho que não sei se você concorda, você como professor de português, a inteligência, ela é afrodisíaca. Totalmente, totalmente. Isso explica a quantidade de homem feio que eu já tive, né? Você acha que os feios trabalham mais a inteligência, já que eles não foram privilegiados, né? Nascendo com a beleza, não é a primeira coisa que chama atenção, então eles se puxaram mais ali pra... Existe essa ideia, mas eu acho que existe uma ideia mais forte, que faz com que pessoas não tão bonitas, pouco atraentes, sejam mais inteligentes, mais simpáticas, mais engraçadas e divertidas. Que é o seguinte, o bonito, a pessoa bonita, ela teve muito mais acesso a coisas. Né? Vou falar por mim. Vocês vão me achar ridículo. Não, mas eu ia dizer isso, bonita, porque a gente acabou de falar disso. Sou, não, né? Você, né, seria a exceção disso que a gente tá falando. Porque você é linda e ainda é inteligente, então... eu não tenho mais problema em falar que eu sou bonita. Eu já tive essa falsa modéstia, hoje eu não tenho mais. Deus me deu, sinto muito. Desculpa aí. O Desculpa seguinte, ter nascido assim. Eu vejo que quando, por exemplo, eu tinha 20 e poucos anos, que era uma época que era, né, dos 20 aos 30, que eu me dediquei bastante à vida de balada e tal, eu recebia muito, mas muito mais convites para sair do que outras amigas minhas. Então a vida para pessoa bonita é uma vida com um leque de opções muito maior. Tanto é que as celebridades geralmente não param com a mesma pessoa, porque, sinto muito, você tem muita opção. É um cardápio enorme. E aí o que ocorre no quesito inteligência? Fica difícil de você se dedicar à introspecção. É muito mais fácil se dedicar à introspecção quando se é feio, desculpa, mas é a verdade da vida. Eu não gosto de hipocrisia. É a verdade da vida. Por isso que geralmente pessoas muito bonitas não são tão... Não vou falar inteligentes, porque inteligência é uma coisa com a qual você nasce, né? E você vai melhorando, mas elas geralmente não são tão cultas. Elas geralmente não têm tanto conhecimento, não são tão interessantes. E é isso. Elas já... O cartão de visita delas ali já era, né, a beleza. Ela chega já impressionando. Mas não sustenta, né? Eu acho. Agora, você que tem mais experiência, certamente, do que eu, talvez você possa me dizer. Os feios, eles são melhores na hora H? Olha... Os caras mais gatos que eu já saí, assim, de lindo, aquele de você olhar modelo, foram realmente os que mais decepcionaram. Porque parece que eles estavam mais preocupados em se admirar no espelho, né? Ficar lá, performance mesmo, do que
com a pessoa que tá ali com Que eles. é a questão sobre a qual você falou, Ad, que a pessoa que é bonita, ela tem um esforço menor. Porque tudo vem até ela, né? Então eu acho que são essas duas questões que vão fazer com que, de um modo geral, a mulher bonita ou o homem bonito não sejam tão interessantes a priori. Que é, número 1, eles não tiveram de se esforçar tanto para cativar o outro. E número 2, o leque de opções. É como se fosse um diabinho aqui te chamando pra festa, pra balada, pra gandaia, pra vida em bando, em conjunto. E não pra uma vida de introspecção necessária à construção de uma intelectualidade. Bem colocado. Já que você tocou nesse assunto do respeito pelo português, teve um dia que eu fiquei, depois do prosa, o prosa foi às 7. Acabou umas 10 mais ou menos. Eu fiquei com a Thalita, que você conheceu ali, né? Combinando data e tudo mais. Conversando até altas horas. E um dos assuntos foi da linguagem neutra, né? Que querem. E aí eu queria saber a sua opinião. Porque eu não sei se é coisa de gente mais velha, né? Mas eu tenho uma dificuldade também. Com essa coisa de mudar todo um idioma. Não é coisa de gente mais velha, é coisa de gente que tem o mínimo de sanidade mental. Porque eu fiquei meio assim, ela até, né, passou os pontos dela, porque grandes revoluções começaram assim, né, as pessoas foram indo contra ali, mas caralho, mano, tanto trabalho, assim, mudar todo um idioma por causa de uma minoria. Não corresponde nem a 2% da população. Tem já essa Acho que, se eu não me engano, é 1,2%. Olha, o dialeto não binário, ele se coloca como um meio de incluir os não binários. Só que, na verdade, ele exclui uma parcela da população maior. Porque ele exclui os cegos, que fazem leitura por meio de softwares. Isso a gente falou também aqui nessa conversa. Ele exclui os surdos, que precisam entender os lábios para compreender o que o outro fala. Ele exclui os disléxicos, que têm tantas dificuldades com as letras. Então, o dialeto não binário nada mais é do que uma pauta progressista, lacradora, cujo objetivo, no fim das contas, é um só: aparecer. Porque se essas pessoas que defendem com unhas e dentes o dialeto não binário quisessem mesmo promover a igualdade, elas estariam preocupadas com os cegos, com os surdos, com os autistas. Não estamos falando de linguagem? Sim. Então, na verdade é porque nós temos aí, na realidade, uma pauta de ideologia de gênero. E a ideologia de gênero, ela é mais histérica. Ela rende mais adeptos do que a defesa do surdo, do cego, do mudo e por aí vai. E na França, o ministro da Educação Nacional, ele proibiu o dialeto não binário nas escolas, nas faculdades, nos documentos públicos. E aqui a gente tem a Academia Brasileira de Letras. Na França, eles têm l'Académie Française. E l'Académie Française falou que se trata de uma aberração linguística e que se esse dialeto vingar, que a língua francesa estará em perigo mortal. Você acha que um dia eles vão conseguir essa mudança? Porque a língua realmente, de fato, ela é viva. Ela é viva. Só que todas as que demora mudanças bastante, que ocorreram, vossa mercê, vós mercê, você e tal, elas ocorreram de forma natural. O que acontece agora é uma imposição de um grupo pequeno, minoritário de fato e histérico. Eles fazem muito barulho. É isso que essas pessoas fazem. E outra coisa, não faz o menor sentido, né? Porque eles querem colocar a letra E no fim ali da palavra. Aliás, eles não decidem. Começaram com X, agora é a letra E. E quem que defende isso? Ativistas de ideologia de gênero, professores universitários que são ativistas, os não binários e os desinformados. São essas as pessoas que defendem um dialeto não binário. E qual que é o perigo do dialeto não binário? Além de ele excluir essas 3 parcelas sobre as quais eu falei, ele dificulta a interpretação,
ele dificulta a comunicação. E por mais que os defensores dessa aberração linguística defendam que eles querem colocar isso nas escolas sem prejudicar a norma culta, a gente sabe que, no fim das contas, isso é uma grande mentira. A gente sabe que, com o decorrer do tempo, isso será, sim, utilizado no dia a dia. E é algo que não tem critério, que não tem embasamento, que não tem sentido. A língua portuguesa vem do latim. No latim havia o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Na passagem do latim para o português, o que era neutro virou masculino. Ou seja, o masculino passou a fazer o papel do neutro. Então, quando eu digo boa noite a todos, eu já estou dizendo boa noite a todas. Então, na verdade, é uma grande babaquice, uma babaquice feminista, falar boa noite a todos e a todas, só para afirmar a presença de mulheres. Para quê? É ideológico. Eu acho que as pessoas estão tomando como pessoal uma coisa que também nunca vi como uma ofensa. Ai, quando fala boa noite a todos, eu sei que eu estou incluída ali, ou inclusa, não sei. Estou inclusa ali. Eu realmente não sei. Desculpa, incluída. Ser, estar, ter, haver, verbo regular. Estou incluída. Mas eu fui inclusa e ele está, tá. É isso. Viu? A professora também É porque a regra é assim. Com o ter e com o haver, a gente usa o regular, que é o terminado em ado e em ido. Uhum. Então, eu tenho incluído, e eu havia incluído. Ser, estar, eu falei o contrário então. Ser, estar, a gente usa a forma irregular, que é incluso. Uhum. Então, eu fui inclusa, eu estou inclusa. Então eu falei o contrário, né? O que eu falei? Eu não sei, já fiquei confusa eu também. estou inclusa. Eu estou inclusa, é o correto. Eu tinha falado me sinto. E aí, no caso, sentir, me sinto inclusa. Quando falam, né, todos... Eu não sei, realmente, parece que é uma briga mais de ego do que... eu sei que vamos uma briga crucificar ideológica. E aí, o que ocorre? Eu fui chamada já várias vezes para ficar discutindo isso com essas pessoas em roda de discussão. Fui uma vez para nunca mais. Eu não vou. Sabe por quê? Por quê? Porque não há como misturar água e óleo. Não há como eu chegar a um acordo com essas pessoas. Tampouco há como essas pessoas chegarem a um acordo comigo. Por quê? Porque o que faz com que eu defenda a língua portuguesa e me oponha ao dialeto não binário são os meus valores. E o meu compromisso é com a língua portuguesa, não é com a discussão de gênero. Já essas pessoas têm compromisso com a ideologia de gênero. Logo, por mais que eu fale, que eu explique, que eu mostre que não há sentido, que linguisticamente só destrói o português, que o português é um patrimônio histórico, que vai prejudicar a compreensão das crianças e não sei o quê, eles não estão nem aí para isso. Porque eles só querem incluir os não binários. Aí você vai me perguntar, você tem alguma coisa contra os não binários? É óbvio que não. Mas uma maioria esmagadora da população não pode se curvar diante da vontade de 1,2% da população. Não faz sentido. Que se arrumem outras formas para fazer referência a essas pessoas, mas que deixem a língua portuguesa em paz. Foi dado o recado. Meu compromisso não é com eles, é com a língua portuguesa. Eu ouvi você falando no Vênus que você nunca foi seu sonho essa coisa de casar, né? Não. E ter filhos e tal. Você até se sentiu deslocada por um tempo, porque realmente a sociedade impõe isso pra gente, né? Que você tem que casar, ter filhos, e se você foge disso, você fica, tem alguma coisa de errado comigo, né? E gostei da sua firmeza em declarar que não, realmente gosto mesmo de ser solteira. Assim, talvez pelo tipo de podcast que você tem, ou pelo seu público, eu me sinto até mais à vontade para falar mais sobre isso. Olha, eu acho que o casamento, a não ser para quem queira procriar, ele não faz sentido.
eu entendo que, pelo menos pra mim, na minha experiência, eu sou católica, mas eu não sou uma pessoa regida pela religião. Então eu não sigo certos dogmas. Eu me considero católica porque eu me considero católica, e ponto. Mas eu não sigo várias coisas. Eu entendo que o casamento, veja bem, todos os dias você chegar e ter de conversar com aquela pessoa e contar o seu dia. Isso pra mim era um pesadelo. Um pesadelo, porque eu que lido com o público, que falo o dia todo, ainda mais naquela época que minha aula era presencial. Gente, eu chegava à minha casa, eu queria ficar quieta, eu queria ler um livro, eu queria ficar muda, e o outro sempre quer uma atenção. E aí, de repente, a pessoa tá te chamando de egoísta, de narcisista, de egocêntrica, porque você não está dando a atenção necessária para ela. E você, de fato, acaba se sentindo uma escrota. Porque, de fato, você não está dando aquela atenção e você não quer dar aquela atenção. E outra coisa também, você não quer dar. Não quer dar também. Ô, nem gente, atenção, não nem existe nada. isso. Olha, eu fui casada uma vez e juntei duas. Os 3 queriam sexo todos os dias. E eu, assim, eu ficava desesperada. Eu ficava desesperada, porque o sexo, pra mim, o que é o sexo pra mim? Ele é muito mais uma cena de filme, de uma coisa assim de... Porque o cara precisa entender que ele começa a fazer sexo com a gente na hora que ele acorda. Ele não começa a fazer sexo com a gente ali na hora que ele tira a roupa da gente, é na hora que ele acorda. Então, o sexo pra mim, ele sempre teve uma névoa de mistério, de um drink, de um champanhe, de um vinho, de um... Não vou falar romantismo, porque eu acho que não é necessariamente romântico o sexo, mas ele sempre teve uma névoa, assim, de sedução. E quando você se casa, essa sedução vai embora. Difícil. Ela vai embora, gente. Não é possível. Olha, duvido que as pessoas que estão casadas, principalmente há mais tempo, consigam ter essa sedução. Duvido. Até porque você começa a saber a hora que a pessoa vai te procurar. O jeito que ela vai fazer, tipo assim, Tem script já, acabou. né? Sabe? O jeito que vai fazer, como vai ser e tal. E isso, pra mim, foi devastador. Olha, eu posso pagar língua, mas eu espero que não. Se Deus quiser, eu não vou me casar nunca mais na minha vida. Sabe? E por que as pessoas traem tanto? As pessoas traem... por que meus relacionamentos... Eu nunca tive um relacionamento de mais de 2 anos e meio. Nunca. E eu não sou de trair. Se eu falar com você, eu nunca traí? Não. Eu já traí e terminei no dia seguinte. Porque aí a minha porção católica não me deixa permanecer numa relação em que eu esteja lá traindo. Mas assim, por que de um modo geral todo mundo trai? Todo mundo trai porque... Gente, isso aí é filosofia. Quando você tem, o desejo acaba. Você tá com vontade de comer um chocolate, você comeu, acabou o desejo. Então as pessoas traem porque elas não querem mais. Não que elas não queiram mais aquela pessoa, a companhia daquela pessoa. Elas querem o diferente. Principalmente o homem com a necessidade dele de caçador. Né? E isso é atávico. Isso é atávico. É da história. Então, assim... talvez possam me odiar pelo que eu estou falando aqui, mas o que eu estou falando aqui, desculpa, é a verdade. É a verdade. Desculpa, doa quem doer. Doa quem doer. Né? Doa em quem doer. É que você é católica e realista. Não se permite, né? Mas as pessoas que utilizam o sexlog, por exemplo, né? Elas conseguem, dentro do casamento, trazer essa variedade ou essa... Porque realmente, dizem não, parece que foi comprovado, né, que cientificamente a paixão ela pode durar até 2 anos. Então, passado aquele período da paixão, você começa a ter olhos para outras pessoas. Então, eu tô com deficiência, porque as minhas nunca passaram de 6 meses. Até, né? Até 2 anos. E aí, o meio que algumas pessoas usam para tentar sair dessa rotina, para trazer algo de diferente, é acrescentar outras pessoas, ou fazer troca, ou fazer... Isso eu não consigo, porque você vai rir de mim. Eu fico imaginando que num ambiente desse tá cheio de espírito ruim. Juro, gente. Ai, que vergonha de falar isso. Aí, nesse momento, você que me achou tão inteligente, agora você acha, gente, que retardada. Eu realmente não consigo. Eu me sentiria...
pareceria pra mim algo do mal, assim, sabe? Mas eu não julgo. Eu admiro quem tem coragem, quem é adepto. Porque essa pessoa tem uma liberdade de ser. Quem ela é, né? E eu não tenho essa liberdade toda. Enfim. Então, eu acho o casamento uma grande furada. Agora, eu acho que toda mulher precisa se casar. Só pra ter experiência Não e pra ter ser certeza. divorciada. Não, gente, porque ser divorciada, gente. Ser divorciada é maravilhoso. Chique. É elegante. Sabe? Não, porque quantos anos você tem? 40. Tá, ótimo. Eu tenho 39. Uma mulher da nossa geração, principalmente se ela vier de Belo Horizonte, que é, né, uma cidade mais conservadora, ou do interior e tal, ela ouviu a vida inteira. Mas não vai casar? Ih, tem algum problema. Ih, ó, sapata. Sapata. Vai ficar pra titia. Eu não ouvia isso da minha família. Minha família nunca me cobrou casamento. Minha família sempre me cobrou resultado profissional. Sempre. Ser a melhor aluna. E eu sempre fui e tal. Agora, a sociedade, né? Aí, de repente, você já tá isolada, porque você é a única solteira e as amigas casadas, e elas têm medo. E sempre, a gente que é solteira, Vai não que é sei se você contagioso, ou não. né? Não, eu acho que a gente fica mais bonita. Acho que a mulher solteira é mais bem cuidada, não sei. Solteira ou divorciada. A casada tende a relaxar um pouco. Eu não sei. Aí vai achando que vai dar em cima do marido, ou então que o marido vai olhar. É verdade. Eu não sei que pira é essa que elas têm, que, ó, o marido delas é o de pica bom. das galáxias que a todo gente mundo olha e já quer. quer sentar, né? Exatamente.